Boa noite a todos. É um prazer sempre renovado estar aqui com vocês. Quero dizer-lhes que eu fui rebaixada. Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Fui rebaixada, só me escalo para fazer palestra lá para baixo. No salão de baixo. Aqui em cima quase não venho mais, né? Mas hoje o palestrante que estava escalado não veio, e aí me pediram para substituí-lo. Como a gente é trabalhador, a gente atende a todos os chamados, seja lá embaixo ou seja lá em cima, né? Porque a gente sabe também que não existe prevalência em termos de importância. Estou surpresa, sinceramente, pensei que não tivesse ninguém hoje aqui. Sinceramente, porque hoje é domingo de carnaval, né? E no domingo de carnaval, geralmente, as pessoas se dedicam a outros afazeres, ou a outros prazeres, e buscam aquela alegria que não é a alegria cristã a que Francis se referiu. É muito mais uma euforia, uma falsa alegria, uma busca de preenchimento de um vazio que a maioria das pessoas não encontra na sua existência. Então, graças a Deus que podemos estar aqui, neste lugar hoje, e não em outros, né? Satisfazendo prazeres que, graças a Deus, a gente já deve ter superado. Vamos, então, hoje, conversar um pouquinho a respeito do tema do autoconhecimento. Será que é importante a gente se autoconhecer? Para quê, né, a gente se autoconhecer? E como que a doutrina espírita vê esse assunto? Bom, para a gente começar, nós precisamos compreender um pouquinho mais, né, ou não diria nem compreender, mas ter uma visão ampla do que é o Espiritismo. Quando Kardec publica o Livro dos Espíritos, na sua apresentação, ele fala que se trata da doutrina dos espíritos, que aquele livro, né, não é de autoria dele, é de autoria dos espíritos, e que ali está transcritas as ideias daqueles espíritos que se dispuseram a auxiliá-lo naquela tarefa de trazer à humanidade as informações, os conhecimentos a respeito do Consolador prometido por Jesus, né, que nós consideramos ser essa doutrina tão boa, tão amável, tão consoladora para todos nós. E o Espiritismo, ele se reveste de 3 aspectos. Ele tem o seu aspecto filosófico, porque é uma filosofia, uma doutrina espiritualista, como tantas outras que existem no mundo, porque se opõe ao materialismo, que é uma corrente filosófica. Então, o Espiritismo, enquanto não se atém à corrente materialista, é uma filosofia espiritualista. Tem também um aspecto científico o Espiritismo, porque Kardec sempre teve uma atitude científica em relação aos fatos que lhes eram revelados pelos espíritos nas reuniões das quais participava. E, até hoje, o Espiritismo ele se interessa pelo estudo da comunicação entre o plano espiritual e o nosso plano, que é aqui estamos na Terra em que nos encontramos. A comunicação entre os espíritos, o magnetismo, todos esses assuntos são estudados de forma científica pelo Espiritismo. Inclusive, não sei se vocês viram, mas ontem eu achei tão interessante uma reportagem no jornal O Globo, do Rio de Janeiro, de uma neurocientista dizendo, ela é especialista em pesquisas sobre genética, sobre biogenética, e ela estava dizendo que existe já essa perspectiva na ciência de que o nosso pensamento, né, e a gente sabe que o nosso pensamento é o nosso espírito, influencie no DNA, nos genes, e que, então, a gente possa ter, no futuro, né, mais informações a respeito disso e que se possa verificar com mais proficiência como que isso vai ocorrer. Mas, pelo menos, a gente vê como que
essa mudança de perspectiva já está acontecendo, inclusive, na ciência. Quando é que se pensaria, há alguns anos atrás, que o pensamento poderia interferir num genes, né? Então, são avanços que a gente percebe que a sociedade passa, e temos certeza de que o Espiritismo tem um papel relevante nessa propagação dessas ideias. Por fim, o Espiritismo também tem o seu aspecto religioso. Porque quando nos perguntam, né, pelo menos a mim, me perguntam qual é a sua religião, eu respondo, sou espírita. Eu não tenho outra resposta para dar, gente. Né? Então, apesar de Kardec não ter tido a pretensão de criar nenhuma religião, nós que seguimos a doutrina, para nós, a nossa religião é o Espiritismo. É uma religião diferente das outras, mas é uma religião cristã, como todas aquelas que seguem os ensinamentos de Cristo. Então, a base, digamos assim, ética do Espiritismo é o cristianismo. Então, tendo feito essa introdução, a gente, então, vai tentar refletir a respeito do papel do autoconhecimento nessa perspectiva do Espiritismo, enquanto filosofia, enquanto ciência e enquanto religião. Bom, enquanto religião, vamos dar ênfase a esse aspecto. O que o Espiritismo nos pede, nos solicita? Bom, não pede que a gente frequente o centro todos os dias, ou que tenha um dia certo. Nós é que escolhemos, né? Porque fica aberto todos os dias, nós é que escolhemos o dia que é mais conveniente para nós. Não pede que você tenha nenhum ritual, siga nenhum culto em casa, a não ser, né, a indicação de que você faça o evangelho no lar, o culto no lar, que os espíritos nos informam que é uma maneira de você trazer para a sua casa, para o seu ambiente familiar, boas energias, né, bons fluidos, de acordo com aquela oração e com aquele estudo que se faz em família. Mas o que pede o Espiritismo? Pede algo muito difícil. Talvez a solicitação seja a mais difícil de todas, porque pede que a gente mude de atitude, que a gente mude de comportamento. O que o Espiritismo nos pede é que a gente faça aquilo que os espíritos chamam de reforma íntima. Então, como mudar aquilo que você não conhece, que você não sabe como funciona? Como é que você pode fazer reforma íntima, que é o que o Espiritismo lhe pede, e você pretende seguir o Espiritismo? Não é assim? Vamos no raciocínio. Eu estou aqui porque eu sigo o Espiritismo. O que é que o Espiritismo me pede? Que eu faça, só me pede isso, gente. Não tem obrigação de vir ao centro. Não tem nenhum ritual. Não tem que seguir nenhum processo como nas outras religiões pede. Mas pede uma coisa, que você mude o seu comportamento, que você mude as suas atitudes. Mas como você vai fazer isso se você não se conhece? Como é que você vai saber, como é que você vai discernir o que você precisa mudar e o que você pode manter? Não é difícil? É complicado isso, né? Porque muitas vezes a gente... meu sogro, vocês me desculpem o termo, meu sogro era nordestino, e ele falava muito engraçado, e às vezes ele dizia assim, minha filha, não se emprenhe pelo ouvido. Quer dizer, a pessoa fica falando aqui no seu ouvido e você pega aquela ideia sem pensar, sem refletir, né? Então, vejam bem, a gente tem essa dificuldade, porque um diz uma coisa, outro diz outra coisa, e muitas vezes você fica, né, sem saber a quem seguir. Bom, então, como eu estava dizendo, o que o Espiritismo nos solicita é reforma íntima, mas para você reformar alguma coisa, você tem que conhecer. Vamos partir para um exemplo bem simples. Como é que você vai pensar, elaborar a reforma de uma casa se você jamais tiver ido naquela casa? Mesmo que você veja a planta, não é a mesma coisa, é? Não, se você não vai naquele lugar, se você não conhece pessoalmente, bem detalhadamente o lugar, para você pensar numa reforma é mais difícil.
Então, essa é a importância do autoconhecimento na nossa vida. Nós temos que nos conhecer para podermos modificar os nossos comportamentos e as nossas atitudes. E aí, Deus, na sua infinita sabedoria, nos dá um meio para facilitar esse processo de autoconhecimento. Aí vocês vão dizer, Júlia agora pirou, né? Porque qual é o meio que Deus nos dá? As dificuldades, os males, as crises. É por intermédio dessas situações difíceis que todos nós passamos na nossa vida, sejam situações difíceis sob o ponto de vista dos relacionamentos familiares, sejam situações difíceis sob o ponto de vista financeiro, né? Às vezes dificuldades da gente conseguir um emprego, manter um emprego, sustentar a família, às vezes de se realizar profissionalmente. Todos nós temos dificuldades. Não há nenhuma pessoa nessa vida que passe por aqui sem vivenciar situações difíceis. Então, Deus nos dá os malefícios da vida, as dificuldades, as crises, para que a gente possa se conhecer. Por quê? Porque nesse momento de crise, a gente é testado. E ali é que a gente vai ter a possibilidade concreta de avaliar quais são as nossas capacidades, quais são as nossas tendências, quais são as nossas fortalezas, digamos assim, e quais são as nossas fraquezas, quais são os nossos vícios, quais são as nossas próprias dificuldades. Ou seja, os males da vida, as dificuldades, as crises, têm um objetivo: o autoconhecimento e a mudança de atitude. E trazem como consequência que a gente chegue mais perto da verdade a respeito de nós mesmos. Bom, Jesus, por intermédio do Evangelho de João, tem uma passagem que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é? Está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente fica pensando, o que será que isso significa? Nós sabemos que as interpretações, elas são subjetivas, né? Cada um que lê, e dentro do contexto da sua leitura, vai poder interpretar essa frase de alguma maneira. Eu quero passar para vocês a minha forma de interpretar. Eu penso assim: que verdade é essa que Jesus disse que pode nos libertar? A verdade sobre nós. A verdade a respeito de nós. Né? Porque quando ele diz, você vai conhecer a verdade. Que verdade? A sua verdade. Quando você conhecer a sua verdade, você se libertará, porque você poderá mudar. E mudando, você poderá evoluir. Você poderá crescer e chegar, né, aonde está, digamos assim, a sua origem, aquilo para que você está destinado, que é a perfeição. Porque nós fomos espíritos criados por Deus e criados para a perfeição e para a felicidade. Se ainda não estamos nesse estágio, é porque ainda não conseguimos chegar até lá. Mas o objetivo da criação é esse. Então, no momento em que a gente conhecer a nossa verdade e que a gente corrigir as nossas atitudes, a gente vai evoluir, a gente vai crescer, a gente vai se aproximar mais daquilo que é o objetivo traçado por Deus para nós. Como eu disse, o processo de autoconhecimento, ele serve para nos informar a respeito dos nossos pontos fortes e dos nossos pontos fracos. Né? E o momento mais relevante, onde a gente tem acesso a isso, é no momento das crises e das dificuldades. Mas não adianta só saber o que eu tenho de potencial, de fortaleza, e o que eu tenho de fraqueza. Eu preciso saber o que eu posso fazer com isso, o que eu devo fazer com isso. Né? Quer dizer, não adianta eu dizer assim, eu sou muito bom nisso, mas para que vai me servir?
Para que me serve? Ou então eu ficar, coitadinha de mim, não sirvo para nada, sou uma pobre infeliz, não vou sair do lugar. Né? Se eu entrar nesse lugar da queixa, por exemplo, que é um lugar muito fácil da gente entrar, facílimo, né? Você fica ali na queixa, se queixando que você é um infeliz, não tem sorte na vida, nada dá certo para você, e aí você fica paralisado, você não faz nada, a não ser se queixar. Né? Então, o autoconhecimento, ele deve levar ao seguinte: eu preciso conhecer os meus pontos fortes para desenvolvê-los. Eu preciso conhecer os meus pontos fracos para moderá-los, para amenizá-los. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou fazer isso, por exemplo, em relação aos meus pontos fortes. Para eu poder... Há pessoas, gente, que nem conseguem identificar seus pontos fortes. Vocês sabem disso, né? Você pergunta, em que você é bom? Não sei. Conhecem gente assim? Não sei. Acho que eu não sou bom em nada. Quer dizer, a autoestima dessa pessoa está muito baixa. Ela precisa encontrar, né, aquilo que é relevante para ela. Ela precisa se encontrar. E, para isso, precisa recuperar a fé em si mesmo. Como é que você recupera a fé em si mesmo? Né? Tendo a compreensão do seu valor. Da onde vem o valor? O nosso valor vem de onde? O nosso valor vem do fato simples e claro de que nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós temos valor, porque Deus é o valor maior. Então, se Deus está em nós, nós temos valor. Isso é suficiente para você começar a mudar o seu pensamento, a entender que você, de certo, tem algo valioso dentro de si. Então, se te perguntar, o que você faz de bom? Em que você é bom? Aí você vai parar e pensar, bom, se eu fui criado por Deus, se Deus está em mim, então alguma coisa. E comece a pensar, né? Em que Deus em você se apresenta. Porque, às vezes, Deus se apresenta na gente das formas mais simples que a gente pode imaginar. Não é assim uma coisa grandiosa, né? Não é. Às vezes, Deus se apresenta na gente na forma da nossa alegria, da maneira de você sorrir. Né? Hoje eu estava de tarde, né, depois do almoço, domingo, estava vendo aquele programa... Como é que chama, gente? Programa que parece um programa de calouros, esqueci o nome. The Voice Kids, né? Aí teve uma menininha que cantou, mas o sorriso dela encantava todo mundo. Era uma coisa assim impressionante aquilo, né? Ela sorria de uma maneira que encantava a todos. Bem, gente, aquilo ali é um ponto forte daquela menina. É a expressão de Deus nela, porque outros se apresentaram, sorriam, mas não tinham aquele sorriso que ela tinha. Né? Há pessoas que têm um potencial, por exemplo, de doação muito grande. É a maneira de Deus se expressar nela. Cada um tem em si um potencial. E eu lembro um autor que eu, particularmente, gosto muito de ler, que é o Zé Carlos de Luca, e ele tem em vários livros ele diz isso. Ele diz que DNA, vocês sabem o que significa DNA? Sabem? Não? Deus é nosso autor. Lembrem-se. Tá? Então, o nosso DNA é esse. O que é o nosso DNA? Deus é nosso autor. Se a gente pensa assim, a gente vai sempre tentar buscar aquilo de potencial, né, aquilo de valor que existe em nós. Isso aumenta a nossa autoestima, isso traz confiança interior. Quando você está confiante, né, quando você está imbuído de autoconfiança, você se sente forte para lutar contra as adversidades. Os problemas vêm e você diz, eu estou aqui, Deus, né, é meu autor, não é isso? Deus não é nosso autor? DNA? Então, se Deus é nosso autor, né, então eu tenho forças para lidar com isso. É assim que a gente precisa de pensar.
E aí a gente supera os obstáculos. Em relação aos pontos fracos, que todos nós também temos, da mesma maneira que temos pontos fortes, temos pontos fracos, certo? Por quê? Porque se a gente só tivesse pontos fortes, nós não estaríamos aqui nesse planeta. Nós estaríamos vivendo em outro plano, em outro estágio evolutivo. Mas como nós ainda somos espíritos atrasados, nós ainda temos muitos pontos fortes a serem eliminados. E os pontos fracos são o nosso calcanhar de Aquiles. Vocês sabem da lenda, né, de Aquiles, do calcanhar de Aquiles. Pai e mãe de Aquiles resolveram fazer com que o menino que havia nascido se tornasse intocável, imortal, né, intangível, ninguém poderia ser capaz de destruí-lo, indestrutível. Então, pegou o menino pelos pés e mergulhou na água de um rio que, segundo a lenda, tinha esse poder. Só que esqueceram que o calcanhar ficou de fora, né? E aí, na hora de enfrentar uma batalha, foi justamente no calcanhar que ele foi atingido e perde a batalha, e vem a ser destruído. Então, nós também temos, todos nós, o nosso calcanhar de Aquiles. E quais são os nossos calcanhares de Aquiles? São os nossos vícios, né? Os nossos maus hábitos. Quando a gente fala de vício, nós não estamos falando só de vícios, não sei a terminologia que se dá a isso, mas eu não estou falando desse vício assim, que você tem das drogas, que você consome, né? Porque a gente sabe quais são: cigarro, álcool, maconha, cocaína. Isso são vícios, sem dúvida. Mas eu estou falando também de outros vícios. Por exemplo, né? Preguiça. Preguiça é um vício, né? Má vontade com as pessoas. Tem gente que tem uma má vontade, não tem? Às vezes a gente sabe que você nem perde nada, porque você sabe qual é a resposta. Tem má vontade, né? Então, esse tipo de viciação, ela está presente. Aí você diz assim: não sou viciado. Não é viciado porque você não bebe, você não fuma. Não, mas nós todos temos nossos vícios, né? Muitas vezes a gente tem o vício da soberba, do orgulho. Nós temos vários vícios que estão presentes em nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, e interferem negativamente no nosso processo de crescimento pessoal. Bom, então, o que é o autoconhecimento? Bom, o autoconhecimento é esse caminho para identificar os pontos fortes e para identificar os pontos fracos. Com um adendo, uma observação. Quando eu identifico meus pontos fortes, eu não devo trabalhar isso em mim com orgulho, com soberba. Quando eu identifico meus pontos fracos, eu não devo trabalhar isso de forma a que venha carregado de culpa, que é um perigo, né? Um perigo muito grande é você identificar: eu tenho esse ponto fraco, meu vício é esse. E aí eu me sinto culpado. Se eu fico preso na culpa, dificilmente eu saio dali, viu, gente? Dificilmente. A culpa não leva a lugar nenhum. Bom, aí a gente tem que pensar: Júlia, tudo bem, você está falando isso tudo, mas como é que eu vou chegar a esse processo de autoconhecimento? Bom, hoje em dia nós temos vários caminhos, graças a Deus, né? O progresso da ciência, a humanidade, o mundo evolui, a humanidade vai produzindo novas alternativas e a gente tem hoje uma série de recursos para buscar o autoconhecimento. Nós temos, por exemplo, o recurso da terapia. Nós podemos buscar uma terapia, uma ajuda terapêutica, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um psicanalista, que vai nos ajudar na compreensão de cada um de nós, da nossa verdade. Esse é um caminho de autoconhecimento. Existe também o caminho do autoconhecimento,
que é aquele caminho que você faz vindo aqui ao Centro Espírita. Porque quando você vem ao Centro Espírita, você ouve, né, toda semana uma palestra, cada dia vem uma pessoa, cada reunião tem uma pessoa falando. Cada pessoa que fala traz uma interpretação daquele tema. E se você sai daqui refletindo a respeito daquilo, porque o caminho do autoconhecimento passa pela reflexão, é você escutar e refletir, pensar para poder mudar. Então, se você faz uma reflexão, você não vem para o centro só para ficar sentado na cadeira, né, e deixar o tempo passar, ou achar assim, cumprir minha obrigação, vou-me embora, vou tomar o passe, isso que é o mais importante, é tomar o passe, né? Não, se eu venho, escuto, faço uma leitura, por exemplo, o palestrante fala de um autor, como eu falei hoje, Zé Carlos de Luca, vale a pena ler Zé Carlos de Luca, a pessoa desce, vai lá na biblioteca, pega um livro de Zé Carlos de Luca, lê, reflete, porque uma coisa é você ler sozinho, é você pensar, analisar o que o livro está te trazendo, a mensagem do livro. Outra coisa é você ouvir o que o palestrante diz, porque o palestrante diz a partir da leitura dele, não é? Então, esse é um caminho de autoconhecimento. Quer ver outro caminho de autoconhecimento? Trabalho voluntário. Trabalho voluntário é um grande caminho de autoconhecimento, porque se engana quem pensa que vai para o trabalho voluntário para ajudar os outros. Porque no momento em que você está ali fazendo trabalho voluntário, você está se ajudando, e se ajudando, se conhecendo. Porque o feedback que as pessoas dão, né, sejam os idosos, sejam as crianças, aquela energia que você recebe das pessoas a quem você pretensamente vai ajudar, essa energia é tão forte, ela é tão relevante, que ela te energiza. Ela te dá ânimo para você continuar nesse caminho, nesse processo, né? Então, são formas da gente chegar ao autoconhecimento. A terapia, a leitura, a reflexão, o trabalho voluntário, são maneiras da gente poder, né, chegar a gente nunca vai chegar a um processo de autoconhecimento total. Eu acho que isso seria, digamos assim, muita pretensão nossa, mas a gente se aproxima. A gente é capaz de identificar aquilo que você pode mudar, que é o mais importante. E como é que isso aparece? Pelas nossas atitudes. As nossas atitudes é que falam de nós, não é assim? As pessoas dizem assim, você é muito mandona, você é muito agressiva, você é uma pessoa muito delicada. Quer dizer, a delicadeza está na maneira de você agir, né? O autoritarismo está na maneira de você agir. Tudo que as pessoas, a sua maneira de ser, se reflete nas suas atitudes. Então, é preciso que a gente pense bastante antes de agir. Porque as atitudes, as nossas ações, são manifestações do amor de Deus em nossa vida. E muitas vezes, né, as nossas atitudes demonstram como nós nos afastamos, como nós estamos distante dessa energia de Deus na vida. Quando a gente se afasta dessa energia vital, quando a gente se afasta desse equilíbrio que a vida contém, a gente vê que o amor de Deus em nós, né, nós nos afastamos, não ele se afastou de nós nos afastamos. Quando nós conseguimos ter atitudes positivas, quando nós conseguimos externar o nosso amor, nós estamos mais próximos do amor de Deus. Só as mudanças refletidas, né, fruto da nossa reflexão, trazem novas atitudes. Você diz assim, vou mudar,
Mas se você realmente não refletiu a respeito da necessidade, de por que você precisa mudar, o que isso vai trazer de positivo na sua vida ou na vida dos outros, você vai mudar uma semana. É igual fazer regime. Quantas vezes a gente já tentou? Vou fazer regime, né? Vou mudar, vou fazer exercício. Mas se aquilo não for algo realmente introjetado, você não consegue permanecer, a sua atitude não se mantém. Novas atitudes, portanto, dependem de exercício, de força de vontade, né? Nós precisamos exercitar. É claro que nós temos que exercitar, é assim, se você pensar assim, vou começar a correr, e você sair correndo doidamente, não sei quantos 1000 metros, você vai ter uma síncope, você vai morrer. Você tem que começar correndo um pouquinho, não é assim? É a mesma coisa. Nós temos que ir mudando as nossas atitudes pouco a pouco. Ninguém muda da noite para o dia. Mas se eu refletir, por exemplo, que eu tenho uma atitude negativa, um vício, eu estou muito preguiçosa. Fico mais deitada na cama, né? Ou sei lá, ou fico comendo muito, ou vendo muita televisão. A preguiça ela está me atrapalhando, porque eu não estudo, eu não trabalho, eu não posso fazer. Minha vida não vai para frente se eu fico deitada na cama, né? Então, primeira coisa, eu tenho que analisar. Por que eu estou assim? Será que eu estou deprimida? Vou procurar um médico, né? Porque muitas vezes isso é fruto de doença, de depressão. Tá certo? Bom, o médico diz, não tem nada. Então, por que você está assim com preguiça? Aí você identifica, isso aí é um problema que eu me afastei, estou afastada da sintonia da vida. Me afastei do amor de Deus, porque Deus, Ele pede, ele trata a vida, a nossa vida é trabalho. Se a gente parar para analisar, por exemplo, a leitura das obras, né, psicografadas por Chico Xavier, da Lavra de André Luiz, por exemplo, claro está que nas esferas inferiores, onde residem aqueles espíritos mais atrasados, eles não trabalham. Eles vivem ali, jogados na preguiça, né? Não fazem nada. E o que acontece? Eles evoluem? Não, porque o trabalho é a mola mestre da nossa evolução. Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, que é um processo de reflexão. Eu tenho que parar, pensar, identificar qual é a atitude que eu estou vivenciando e mudar. A mudança de atitude é autoconhecimento traduzido na prática. Quer dizer, todas as vezes que eu conseguir mudar uma atitude, mudar e manter essa mudança, significa que eu cheguei mais perto um pouco do autoconhecimento que eu preciso ter. Eu cheguei um pouco mais perto da reforma íntima que o Espiritismo solicita para mim. Apenas isso, tá? Quero dizer também para vocês, aliás, me esqueci, agora que eu vi esse papelzinho aqui, que eu lembrei, que uma outra maneira da gente chegar ao autoconhecimento é por meio da prece, né? Então, a prece, ela é uma aliada valiosíssima, porque é aquele momento em que você está sozinho, em sintonia com você mesmo e tentando essa ligação com Deus, com os espíritos superiores. Nesse momento, né, você está ali e é uma oportunidade de você se aproximar da sua verdade. Aliás, eu acho até vocês receberem esse papelzinho, convém que a gente leia. Vocês topam? Porque eu acho que aqui fala muito disso, dessa coisa do autoconhecimento que eu tentei passar. Diz luz por dentro. Provável que a oração não mude o quadro externo. Horas e muitas vezes a prova não se ausenta. Pedes socorro ao céu e a luta continua. Né? Quer dizer, não quer dizer que você está na crise, no problema, na aflição, e a oração por si só vai te tirar daquela situação. Né? Mas, depois da oração, eis que o prodígio surge. A paz e a compreensão alcançam-te por dentro. Falaste a Deus em prece, e Deus responde em ti. Então, aqui a gente vê
como a prece é valiosa, porque essa resposta de Deus em nós nos aproxima dessa verdade que está em cada um. Ok? Muito obrigada. Boa noite.